Estenda sua mão para cá, sentados mesmo. Vamos abençoar o pastor César nessa noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela presença, Senhor, deste grande amigo, servo de Deus, Senhor. Deus que realmente marcou a sua geração, Senhor, que é exemplo até hoje para todos nós, Senhor Deus, da manifestação do Teu poder, da Tua fidelidade, Senhor, da Tua graça. Usa, Senhor, poderosamente, Senhor, para trazer a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Deus, acampa Teus anjos ao redor desta igreja, Pai, tudo aquilo que se levantar, Senhor, contra a realização da Tua misericórdia, das Tuas bênçãos, Senhor, que seja manietada em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, somos totalmente dependentes de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vou tentar mais uma vez. A graça e paz do Senhor Jesus sobre todos. Amém. Maravilha, uma alegria muito grande estar com cada um de vocês. Você viu o pastor Moisés, essa bola era uma bênção. Obrigado. E também mandar um abraço para o pastor Maxwell. A gente sempre se fala, né? Estou revendo vários amigos aqui, então fico muito à vontade. E principalmente para poder compartilhar a palavra de Deus, que é a coisa mais preciosa. Acho que hoje a gente já ouviu, já adorou, a presença de Deus já se manifestou nesse lugar de uma maneira tão marcante, é na verdade. Que coisa boa é nós podermos estar na presença do Deus que criou todas as coisas, soberano, santo. Lá no seminário nos Estados Unidos havia um professor que me marcou muito. Ele dizia uma coisa que uma das coisas que ficou é o seguinte: quando nós nos reuníssemos como igreja, se a gente realmente entendesse que entre nós está o Senhor Jesus, a nossa atitude seria totalmente diferente, as igrejas em geral seriam totalmente diferentes, porque se entrasse uma autoridade, se entrasse alguém famoso, certamente a gente ia olhar para trás e dizer: olha, está fulano, está Beltrano, mas no nosso meio está o Cordeiro de Deus. Aleluia! Que prometeu: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, Ele está presente. E que a gente siga com esse espírito de adoração, de reverência, e que Deus nos dê da sua graça para comunicar o nosso coração também. Que a nossa adoração é em espírito a Deus, mas é em verdade, é em praticar aquilo que Ele traz na nossa mente. E hoje eu gostaria de falar sobre esse tema: de volta para o melhor futuro. Nós vamos ler Salmo 139, eu vou projetar aqui e depois essa mensagem deve estar no YouTube. Eu estou dando alguns avisos nas igrejas que eu estou ministrando. Ano passado foi um ano de oração em relação a questões ministeriais. Nesse ano Deus me autorizou assim a estar expandindo, e as portas estão abrindo de várias áreas. E como as redes sociais hoje é uma maneira da gente alcançar as pessoas, de ser bênção, tem um Facebook, Instagram, YouTube, César Vasconcelos, que é esse meu nome, SR depois, que é a serviço do reino. Se você puder encontrar, já está sendo divulgado, a própria pastor Moisés divulgou algumas coisas, e isso vai estar disponível. Então, mas com a sua Bíblia, se você quiser anotar alguma coisa, nós vamos ler esse texto, começando pelo Salmo 139, diz assim a palavra de Deus: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Atos capítulo 2, verso 42 em diante, bastante conhecido, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
de volta para o melhor futuro. Que história é essa, né? Mas eu quero dizer que essa frase, ele traz, primeiro, a questão do tempo. E hoje o pastor Moisés falou há pouco a respeito do tempo que nós temos. A maioria aqui é jovem, e eu te digo que daqui a pouquinho você não vai ser mais jovem. Desculpa começar com essa notícia não tão agradável, né? Mas a verdade é que em cada fase Deus tem alguma coisa para a gente. E apesar, além de tempo, aqui fala de melhor, e melhor fala de qualidade. Existe melhor e existe pior. E apesar de parecer uma contradição voltar para o nosso melhor futuro, nós vamos entender que Deus tem alguma coisa tremenda para a nossa vida. E essa coisa já está determinada bem lá atrás. Agora, não sei vocês, né? Eu acredito que quando a turma mais na faixa etária, o pastor Moisés e minha, quando a gente ouve falar de volta para alguma coisa e tem a palavra futuro, a gente lembra de um filme de 1985. Eu sei que alguns de vocês não tinham nem nascido, mas esse filme bombou muito. Eu acho que... Quantos aqui já assistiram De Volta para o Futuro? Olha lá, né? Muita gente, então com certeza é capaz de vocês saberem melhor do que eu a respeito desse filme. Esse filme passou 11 semanas no topo das paradas de filme, sendo número 1. E arrecadaram quase 800 milhões de dólares. É dinheiro que dá para tomar sorvete, gente. Sair daqui para uma sorveteria e gastar dinheiro. Foi uma coisa que marcou muito. A história dele é muito curiosa, mas o resumo, a maioria já sabe, eu não vou dar spoiler também, total. Mas trata de um adolescente que volta no tempo e vai parar justamente na fase que os pais dele estavam se conhecendo, estavam começando a olhar, né, um para o outro, etc. Só que a chegada dele começa a impactar aquilo. E o que ele faz lá no passado impacta no futuro, né? E é muito interessante. Procura ver esse filme se você tiver um tempinho, é bastante curioso. Agora, o que acontecia é que o Martin McFly, que era esse menino que ia e vinha, ele olhava o que ele fazia e ele dizia: caramba, eu estou comprometendo o meu futuro. E ele tentava remediar o que ele tinha feito para que o futuro voltasse a ser bom e assim por diante. E eu fico pensando, nós, na nossa vida, o tempo que a gente está vivendo aqui no presente, como será que seria se a gente tivesse condição de reverter as situações que a gente já passou, né? Se a gente pudesse ir de um lado para o outro no tempo e tentar consertar o que a gente fez. E quando a gente fala de tempo, e aqui nós estamos na casa de Deus, eu queria fazer alguns comentários a respeito de tempo de Deus, para você entender algumas coisinhas. Primeiro, nós, seres humanos, nós estamos presos nisso que é chamado tempo. Nós estamos limitados dentro disso aqui. Mas sabe o que acontece? Para Deus o tempo é uma coisinha pequena. Deus não está limitado dentro do contexto do tempo. O nosso Deus é difícil entender humanamente, mas Ele é eterno. Ele sempre existiu. É complicado de entender, não é verdade? Porque como nós estamos presos dentro do tempo, as coisas da nossa dimensão, elas têm um início, elas têm um meio e elas chegam ao final. Deus não está preso, Ele é eterno. E quando Ele decide olhar para a gente, é mais ou menos como se Ele chegasse, como a gente vê um peixe dentro do aquário. Você já viu o peixe dentro do aquário? Você olha e o peixe está, aquilo ali é tudo que o peixe tem. É ir até uma parede, voltar até outra, ele está limitado dentro daquilo ali. Deus não é dessa forma. Ele existia no que alguns teólogos chamam da eternidade passada. A eternidade passada é a eternidade que existia antes de Deus começar a criar um mundo e de estabelecer o tempo no qual nós vivemos. E Deus vai seguir existindo na eternidade futura, porque vai chegar um dia que o tempo vai parar de contar, vai parar de existir, e nós vamos estar com o nosso Deus pelos séculos dos séculos. E essa expressão séculos dos séculos é uma maneira humana de tentar traduzir o que vai ser a eternidade. Que destino glorioso a gente tem em Deus. E é interessante que o próprio Jesus, ele trata um pouco disso, ele revela atributos de Deus, dessa eternidade de Deus. E até vou te fazer um comentário. Jesus, no ministério dele, ele passou por momentos distintos. Tinha momentos que ele era poder puro. Ele chegava e curava muita gente, libertava muitos enfermos.
Tinha momento que ele era pregação pura, ele exortava, ele pregava. Tinha momento que ele era ensino, ele ensinava as coisas. E em alguns momentos ele era até filosófico, falava coisas que eram meio difíceis. E é interessante que quando ele está lá, você vai ver isso em Lucas 20 e também em Mateus 22, teve uma hora que um grupo forte religioso daquela época, os saduceus, chegaram para conversar com ele, contaram uma história. Vocês sabiam que Jesus era muito perseguido, né, pelos religiosos judeus. E a história que eles contaram para Jesus disse: mestre, ajuda a gente, me explica uma coisa. E eles começam a citar a lei de Moisés, que se um homem morrer e a mulher dele não tiver um filho, o irmão teria a responsabilidade de casar com aquela mulher e gerar um filho, para que houvesse uma descendência. E eles contam a história: teve um homem que casou com uma mulher e ele morreu, e aí o segundo irmão veio, casou com ela, morreu, ele sem ter filhos com ela. Veio o terceiro, irmãos, eles mataram todos os irmãos, chegaram até o sétimo, né? E eles disseram, também o sétimo casou com ela e ele morreu sem ter filho. Aí eles disseram o seguinte: lá no futuro, na redenção, na eternidade, quem é que vai ser o marido dessa mulher? Qual dos 7? Como é que é a matemática casamenteira da eternidade? Aí Jesus chegou, né, com os 2 pés também, e disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele falou: no céu não casam, nem se dão em casamentos. Mas depois Jesus fala algo muito interessante. Em Lucas 20:38 ele diz assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Mateus 22:32, Jesus cita Deus e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. O nosso Deus, gente, não está preso no tempo. As pessoas que morreram no passado estão vivos para Deus, eles sabem onde eles estão. Deus está com um olhar sobre tudo. As pessoas que ainda vão morrer, Deus está olhando sobre tudo. Esse é o Deus que você serve, um Deus todo-poderoso, um Deus eterno, um Deus de vivo, um Deus que não está preso no tempo. O contrário da gente, né? O contrário da gente, que o tempo vai passando, vai nos impactando. E dentro dessa prisão do tempo, mesmo a turma jovem aqui, você olha para o passado e você lembra das lições que aprendeu, coisas que os teus pais te contaram, coisas que a vida começou a ensinar, e em cima dela começa a olhar para o futuro e começa a construir teus sonhos e dizer: isso vai ser bom, isso vai ser legal, eu acredito que vai ser assim. Nós sempre vivemos dentro desse tempo e pensando em termos do que vai ser melhor e do que vai ser pior. Agora, sabe, cedo, adolescente, eu comecei a ver que às vezes nem sempre a vida nos oferece só sorrisos. E eu sei que, como a maioria aqui tem mais de 12, 13 anos, provavelmente você já passou por alguma fase na vida, algum momento, alguma situação em que, né, doeu o peito, que as lágrimas desceram, você chorou, o coração ficou apertado, a tristeza veio, talvez até momentos que você chegou psicologicamente como uma depressão ou passou por isso. E aí a gente fica olhando para o passado, e quantas vezes a gente pensa: como eu gostaria de ter mudado aquilo lá atrás, como eu gostaria de ter tomado uma decisão diferente, como eu queria ter falado uma palavra diferente, como eu queria naquele dia não ter tomado aquele caminho. E a gente fica nessa história, a gente fica imaginando se tivesse um carro como do filme, né, para poder embarcar nele e voltar. Sinceramente, só eu ou você já gostaria de uma vez ter voltado no passado para consertar algo, para mudar algo, que aquilo impactou a tua vida? Sim ou não? Sim. Essa é a nossa realidade. E é quando a gente está aqui falando a respeito das coisas de Deus, a gente pensa justamente o que a palavra nos diz. Porque na época que a gente tomou aquela decisão, como diz Provérbios 14:12, tem caminho que para o homem parece ser bom, mas o final dele é de morte. A gente não sabia disso naquela época. E quando a Bíblia nos dá conselhos, ela nos mostra que a gente passa a ser capacitado a tomar boas decisões, porque o coração nosso pode fazer planos, mas a resposta certa vem do nosso Deus. Agora, e daí? E quando a coisa já aconteceu? Aí eu vou começar a fazer algumas perguntas para vocês, e o resto desse tempo a gente vai estar junto pensando nessas perguntas. Eu quero te perguntar: qual o teu pior passado, ainda que você seja jovem?
E talvez dentro dos nossos questionamentos, eu vinha com o Uri, né, não sei onde ele está, e ele estava comentando como às vezes quando as catástrofes acontecem, quando as coisas ruins acontecem, tem gente que diz, mas onde estava Deus nesse momento? Verdade, não é assim? A primeira coisa que eu queria que você guardasse, porque na minha vida me impactou muito algo, é o seguinte: nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo onde as coisas que deveriam acontecer pela lógica, pela justiça, pela correção, elas não acontecem. Nós vivemos num mundo onde aquele que é injusto, aquele que é mau, aquele traidor, ele consegue prevalecer. Infelizmente, o relato bíblico apostólico é que o mundo está debaixo do mal, o mundo jaz no maligno. Para mim, a síntese disso está em Eclesiastes 9:11. Se você puder anotar e ter isso na tua cabeça, diz assim: o escritor de Eclesiastes, Salomão, um homem que pesquisou, tinha o Espírito de Deus, recebeu sabedoria do próprio Deus, ele escreveu isso. Ele diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio. Ele estava dizendo que na corrida, na disputa, nas Olimpíadas, aquele que era mais ligeiro e que logicamente deveria ganhar, acaba que ele não ganha o prêmio. Você não acha uma tremenda injustiça isso? Sim ou não? Sabe quando, sei lá, quando o melhor time, tipo o Paysandu, ele perde? Como semear contenda no meio da mensagem, né? Você diz, isso é injusto, não podia ser assim. Mas continua, ele diz o seguinte: não é dos valentes a vitória. Não é injusto isso? Não é impróprio uma coisa dessa? Ele é valente, ele é forte, mas ele não consegue a vitória. Outra pessoa consegue a vitória. E diz mais adiante o escritor de Eclesiastes: nem tão pouco é dos sábios o pão. Lógico, quem é sábio deveria ser, pela lógica, aquele que quer desfrutar de coisas, quer tomar boas decisões, quer ser saciado por causa da inteligência das suas decisões. Mas isso não acontece, isso é injustiça. E ainda para completar, ele fala duas coisas: não é dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. É como se Salomão estivesse dizendo para a gente: gente, o mundo que a gente vive, as coisas não acontecem do jeito que elas deveriam acontecer. E sabe por quê? Porque esse mundo foi manchado por algo chamado pecado. Esse não era o propósito de Deus lá no começo. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem, Ele preparou algo tremendo. Gente, Deus trabalhou 6 dias, e não são dias de 24 horas, foi um tempo dedicado. Sabe por quê? Porque Ele queria oferecer para você e para mim algo precioso. Você acredita que Deus trabalha bem? Você já viu essas fotos da beleza que tem ao redor do mundo, daqui de Belém, do Pará, no Brasil, em tudo? Beleza que Deus fez para a gente. Deus preparou o melhor para a gente, mas essa obra-prima de Deus, física, aqui na terra, ela foi manchada lá atrás por causa do pecado. E a partir daí, esse mal passou para todos nós. Eu queria te dizer que o nosso pior passado estava lá no Éden, no dia em que o mundo passou a ser maldito porque deixou de seguir o padrão de Deus. Você está entendendo? Existe lá atrás algo que marcou. O próprio Deus disse: Adão, por causa desse pecado, a terra passa a ser maldita. E sabe, essa maldição foi passando, e nós, individualmente, a gente já experimentou isso. Você era um bebê tão lindo, né? Como os que a gente está vendo aqui, mas teve uma hora quando veio a consciência. Eu quero dizer, você começou a ser pecador, né? Você começou a ser pecador, eu comecei a ser pecador. E mesmo que a gente tenha sido educado numa família cristã, de alguma maneira esse pecado estava lá. E sabe o que acontece? Esse pecado, no dia que brotou dentro da gente também, que já veio de nascimento, esse foi o nosso pior passado. E o resto só foi consequências. Entende a situação difícil nossa? Nós vivemos num mundo injusto, onde as coisas indevidas acontecem, e nós ainda temos dentro da gente, carregamos o pecado que foi a origem de todo esse mal. Sabe o que vai acontecer, gente? Se você ainda não experimentou, e não fica triste não, que depois tem palavra boa, tá bom? Mas primeiro eu quero te mostrar a realidade das coisas. O que acontece é que mais cedo ou mais tarde, esse mundo, o nosso pecado, ele vai começar a impactar a nossa vida negativamente. Às vezes você não tem culpa,
mas algo vai acontecer. Olha o que está acontecendo esse ano no Brasil. Não é verdade? Nós não estamos assim impactados pelo que está acontecendo, gente. A tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais. Você acha justo que uma pessoa que está trabalhando ali, de uma hora para outra, acaba a vida dela enterrada em lama? Um menino que quer ser jogador de futebol, aí lá vem a contenda de novo, apesar de ter escolhido aquele time. Ele está dormindo e o fogo toma a vida dele. Isso não é justo, isso é injusto, isso é frustrante, isso é triste, isso é decepcionante, mas essa é a realidade. E mais cedo ou mais tarde, você, nós vamos passar por isso. A gente tem que entender que existe um pior passado. E talvez essas origens que eu te falei respingar em você de uma maneira tão forte. Eu tenho, de certa forma, ministrado muito e tocado em assuntos que hoje na minha vida eu entendo que são fundamentais. Sabe o que é? São os traumas que essas situações ruins que acontecem, não por culpa nossa, causam na nossa vida, na nossa mente. E você vai ver, é impressionante a realidade de quantas pessoas, ainda como criança e como pré-adolescentes, são marcadas de maneira terrível por fatos ruins na sua vida. Dentro de casa, às vezes, dentro pelos pais, pela educação, às vezes com abusos físicos, às vezes com abusos morais, às vezes com abusos sexuais, e aquilo ali começa a criar, gente, uma série de traumas. A gente não tem ideia. Se você tem uma vida tranquilinha dentro da sua família, você não imagina o quanto de desgraça tem nesse mundo. E essas pessoas, aquele pecado original, aquele pior passado, vai continuando sendo marcante na vida dessa pessoa, ferindo cada vez mais. Existem adultos hoje que vivem no nosso meio, que simplesmente é uma carcaça marcada de trauma por dentro. E quando a pessoa tem tanto trauma, tanta ferida, no nosso língua paraense, tanta pereba na alma, essa pessoa não vai ter muita coisa para compartilhar. Essa pessoa vai ter ódio para compartilhar. Essa pessoa vai viver com uma vergonha constante. Essa pessoa vai ter desprezo. Essa pessoa vai ter desânimo. E a gente encontra gente assim na vida, não é verdade? Você chega num lugar, aquela pessoa te trata, sabe por quê? Porque é muita ferida que aconteceu ali. Muita coisa aconteceu no passado dessa pessoa. E talvez teu que está aqui. Mas nós não temos somente um pior passado. Eu acredito que a gente, de alguma maneira, a gente também tem um melhor passado. Alguma situação boa você já deve ter passado na vida. O teu time ganhou, ou sei lá, foi aprovado no vestibular, o teu aniversário. Alguém já passou por uma coisa assim inesquecível, boa, marcante, né? Teu primeiro namorado, namorada, né? Você glorificou, jejuou tanto, né? E um milagre, eu estou vendo gente rir agora, né? Estão rindo ali, né? Pode rir à vontade, Deus opera milagre, eu creio. Coisas boas. E sabe o que eu percebi, gente? Muitas vezes, na nossa realidade, na nossa cultura, a gente esquece das coisas boas que Deus faz pela gente. E eu comecei a me dar conta, num certo período da vida, nos meus 30 e poucos, que toda vez que eu pensava em algo bom, eu olhava para trás. Eu me lembrava uma vez que Deus me permitiu participar do evangelismo nas Olimpíadas em Atlanta, e eu lembro de um dia de folga, eu fui para um local, eu fiquei num lago ali, deitado, uma pessoa conhecia outra pessoa, e nós fomos parar nesse lugar. Eu fiquei deitado 1 hora assim naqueles macarrões, né? Aquele negócio que boia, num lago verde assim. Toda vez eu lembrava, aquele dia foi muito bom. Quando eu queria pensar assim num dia bom, eu lembrava desse dia. E eu comecei a ver que muitas vezes a gente fica olhando só para o passado para pensar no bem. E desde aí, quando essa ficha caiu, e que eu estou num momento bom, num aniversário, numa comunhão com os amigos, num restaurante, alguma coisa assim, comendo bem, bebendo bem, eu chego e digo para ele, gente, olha que momento bom nós estamos vivendo agora. Olha, não vamos esperar daqui a uns dias para pensar assim, vamos desfrutar desse momento aí assim, não é nada esotérico, tá, gente? Mas eu falo assim, como se eu dissesse, vem felicidade para dentro de mim, enche esse pulmão aqui. Eu quero te recomendar fazer isso. Toda vez que você estiver num momento gostoso, com a família, com a igreja, ei pessoal, nós estamos vivendo um momento muito bom aqui. E eu sei que de alguma maneira a gente vai desfrutar momentos bons também na vida. Deus abre essas portas. Quando a gente para de pensar um pouco no nosso sentido individual, e agora eu quero mencionar passado, presente, futuro, melhor, pior, não só no nosso sentido individual, mas um pouquinho no sentido coletivo, principalmente em termos de igreja. Quando você vê os países
Os países têm, nações diferentes viveram momentos de ápice, de glória. Nos tempos bíblicos, você vê Daniel tendo uma visão, Deus mostrando para ele que havia nações que iam ser potências mundiais naquela época. Babilônia, Síria, Grécia, Roma ia despontar. E é interessante, gente, que eu tive uma vez visitando amigos na Grécia. É muito curioso as coisas de outras culturas. Vocês acreditam que até hoje eles têm assim uma certa mentalidade que não está muito alinhada, porque eles acham que como a Grécia foi poderosa lá atrás, o mundo tem tipo uma dívida com eles. Tem umas coisas muito engraçadas. Esses irmãos que eu fui visitar, eles disseram que parece que, se não me engano, o povo não trabalha na segunda-feira porque estão descansando do domingo, e parece que queriam não trabalhar na sexta-feira para se preparar para o sábado e para o domingo, alguma coisa assim. Umas mentalidades diferentes de países que já passaram por um momento de ápice, de glória. Meu irmão morou na Rússia, tive a oportunidade de visitar ele. Lá também aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção. Havia uma família russa, eu não lembro se na época era máquina de fax, que nem existe mais hoje. Eu sei que algum de vocês não sabe o que é isso. E a gente fez um comentário sobre máquina de fax. O meu irmão fez um comentário sobre fax, e essa família disse o seguinte: não, isso não existe. Isso não existe, isso que você está falando. Porque se não tem aqui na Rússia, não tem em outro lugar. Aquele período todo que eles viveram, né, isolados ali pelo comunismo, criou uma mentalidade de que era um país glorioso, o país mais importante do mundo, e aquilo ainda estava arraigado nas pessoas. Às vezes, né, países são dessa forma. Tiveram um momento de ápice e daí, né, ficam lembrando o saudoso. E aí vem a pergunta: qual é o nosso, afinal, qual é o nosso melhor passado? Porque aquilo que a gente acha que foi melhor vai determinar o que a gente vai pensar a respeito do futuro. O meu melhor passado foi nesse tempo que eu tinha isso, e aí eu fico olhando o meu futuro, querendo desfrutar uma vez mais aquilo que era do passado. Eu quero dizer o que eu acredito sinceramente que tem que ser o meu melhor passado, e eu sei que é o melhor passado de muitos, se não de todos que estão aqui. E quando nós vemos Lucas no capítulo 10, Jesus dá uma missão para os seus discípulos, e ele diz: olha, vocês vão, eu dou autoridade para vocês pregarem, curarem, expulsarem demônios, ressuscitarem mortos, vão. E aqueles discípulos vão e começam a desenvolver esse ministério. E mais adiante no capítulo eles voltam super empolgados. Eles dizem: Jesus, a gente quer te contar uma. Deu certo, funcionou. No teu nome até os demônios estão se submetendo, estão nos obedecendo. E Jesus concorda com eles. Ele diz assim: é verdade, eu vi a Satanás caindo como um raio no céu. Eu vi que vocês estavam destruindo, vocês estavam fazendo o que tinha que ser feito. Mas Jesus para e nos revela uma coisa, diz o seguinte: mas olha, não te alegra porque os demônios estão se submetendo a vocês, mas alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe o que quer dizer isso? Que o nosso melhor passado tem a ver com o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Tem a ver com o momento que Deus na eternidade disse: quem irá? E o Cordeiro de Deus disse, como está no Salmo 40: eu vou, agrada-me fazer a tua vontade. No rolo do livro está escrito a meu respeito. E o Cordeiro veio e fez aquilo que só ele era digno para fazer. Ele veio e lá na cruz morreu para com o seu sangue pagar o meu pecado, o teu pecado, nos restaurar, nos redimir, nos colocar de volta em comunhão com Deus. O nosso maior passado, o nosso melhor passado lá atrás na cruz, Jesus morreu e atraiu a todos para si. E de uma forma mais individualizada, foi naquele dia que você ouviu a voz do Senhor te convidando para entrar no seu reino. Porque pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. O Evangelho chegou no nosso coração, nós ouvimos com o nosso ouvido, nós cremos com o nosso coração, nós confessamos com a nossa boca, e nós somos salvos no Senhor Jesus. Se você hoje ainda não teve essa experiência, eu quero te dizer: Deus deseja estabelecer algo marcante na tua vida, que você vai olhar para trás e dizer: eu sei que as coisas são diferentes. Eu tenho um dia que foi o meu melhor passado. Eu lembro do meu. Eu era filho de crente. Quando numa EBF dessas, eu era criancinha, eu entreguei minha vida. Mas vocês sabem, né? Começa adolescente, eu não sabia das premissas do Moisés, né? A gente ia levando as coisas. E aí, gente, mas no dia me mandaram para o culto, acho que era uma quinta-feira, eu não lembro a data. O que aconteceu foi que lá o pregador estava gritando, mas gente, o pregador gritava muito, eu não gostava desse estilo, né?
e falando e tal do Apocalipse, do dragão, mas algo aconteceu no meio daquilo, gente. O Espírito Santo começou a falar comigo, e naquela noite eu sei que eu nasci de novo, se tornou real essa experiência, e isso tem sido o meu melhor passado desde então, é saber que o plano que Deus tinha se cumpriu naquele dia. Porque lembra que a gente leu o Salmo 139? O que diz lá? Que Deus te conheceu. Aquilo não é um privilégio do salmista. Deus te conheceu quando tu ainda eras uma substância sem forma no ventre da tua mãe. Deus te conheceu. E a Bíblia diz que Deus, Ele escreveu num livro os teus dias. Não quer dizer que você é uma marionete de Deus, preste atenção nisso. Eu estou morando nessa área lá de Los Angeles, a terra do cinema, dessas coisas todas. Eu conheço pessoas que trabalham com pessoas da indústria cinematográfica. É impressionante como essas pessoas ganham dinheiro. Sabe por quê? Porque elas escrevem scripts, elas escrevem roteiros que impactam a vida das outras pessoas. Deus escreveu um roteiro para a tua vida. Gente, eu fico embasbacado na falta de uma palavra teológica melhor, para pensar que o Criador dos céus e da terra, o Deus perfeito, que habita no alto e no sublime trono, Ele tomou um tempo na existência eterna dEle para olhar para mim e escrever alguma coisa. Talvez existam pessoas que não te consideram na tua família mesmo. Talvez tenha gente que não te considera no teu trabalho, na tua escola. Talvez você se sinta com a tua autoestima abalada. Eu quero te dizer em nome de Jesus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele tomou um tempo para escrever o roteiro da tua vida. Você é importante para Deus, você é amado por Deus, e nesse roteiro existe um dia no qual o Evangelho ia chegar até os teus ouvidos, e o Espírito Santo vinha sobre ti para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E por causa disso, ao você se arrepender e receber a salvação, as boas novas do Evangelho em Cristo, esse Espírito Santo ia morar dentro de ti, poderoso para mudar todas as circunstâncias. Existe um passado glorioso na tua vida. Eternamente foi escrito no sacrifício de Cristo, individualmente, quando você recebeu. E se você ainda não recebeu pessoalmente isso, hoje é o dia que Ele agendou no roteiro da tua vida, para esse milagre sobrenatural acontecer. O teu melhor passado está em Deus, está nos planos de Deus, está no amor de Deus, no sacrifício de Jesus na cruz, como prova de que Ele te ama e tem o melhor para ti. Individualmente assim, coletivamente, se nós formos pensar em termos de igreja, para mim é muito claro qual é o melhor passado da igreja. Foi o que nós lemos lá em Atos capítulo 2. Eu sei que existe hoje muita gente que quer olhar para o século XVI, quer olhar para o século XVII, quer falar o nome de Beltrano, de Ciclano, ok? Cada um é livre na nossa sociedade. Mas para mim, aquela igreja que foi estabelecida logo no começo, a chamada igreja primitiva, ela foi uma igreja que viveu uma dimensão da manifestação de Deus impressionante. Você vê o que acontecia, eles estavam com aquela unção que Jesus tinha deixado, fresca, os céus abertos sobre Israel, os milagres acontecendo. Gente, o Espírito Santo desceu e ungiu aqueles homens e os impulsionou para fazer coisas gloriosas. Eles levantavam os paralíticos, era rotina. Nós lemos o que aconteceu aqui. Muitos sinais e maravilhas eram feitos através dos apóstolos. O melhor passado, e eu não estou dizendo que esse melhor passado é para ficar no passado, não, porque eu sei que Deus que agiu no passado é o Deus que tem planos para o nosso presente e para o nosso futuro. Há coisas gloriosas que Deus quer fazer e Deus já está fazendo, e Ele está movendo essas águas para que aquilo que tem que ser uma referência nossa, porque é a referência bíblica do que uma igreja tem que ser, isso seja a inspiração que nos motive a buscar a Deus de uma maneira intensa, de uma maneira de devoção, de uma maneira com devoção, de uma maneira com intensidade. Dizer: Deus, eis-me aqui, a minha vida é tua, para o Senhor cumprir os teus propósitos, para o Senhor se manifestar no meio da tua igreja, usar o teu povo para glorificar o teu nome. A última pergunta que eu quero te fazer nessa noite: qual
então é o teu melhor futuro. Como eu acabei de falar, para a igreja é nós vivermos aqueles dias, vivermos o que Jesus estabeleceu, aquilo que Jesus deixou na terra e aquilo que os apóstolos começaram a vivenciar e experimentar, e vidas foram salvas. Gente, igreja cristã não é uma estrutura de homens. Eu tenho uma mensagem que é uma pergunta: será que eu entrei no culto certo? Porque o culto certo é aquele que o Espírito de Deus tem liberdade para fazer, e onde há o Espírito de Deus há a liberdade, porque o Espírito de Deus é o poder de Deus nessa terra para glorificar Jesus através das manifestações sobrenaturais do Senhor, através da sua igreja, através daqueles que estão dispostos a Deus. Qual o teu melhor futuro individualmente? Deixa eu te falar uma coisa, o pastor Moisés já falou sobre isso. Você tem algo para fazer para Deus. Jesus, que é o nosso Senhor, Ele veio para essa terra com uma missão a cumprir. Ele sabia que Ele tinha uma missão a cumprir. Uma pessoa que não tem uma missão para cumprir, ela não vive, ela está simplesmente existindo. Ela não sabe para que está aqui nesse mundo, ela não sabe o que ela tem que fazer. Jesus sabia. Em João capítulo 17, no verso 4, Jesus está prestes a cumprir o momento de ser sacrificado. Ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, a missão que tu me confiaste para fazer. Jesus sabia que tinha uma missão. E sabe o que aconteceu? Já ele ressurreto, ele passa para os discípulos uma missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. E depois o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, nós que não somos judeus, Jesus revela coisas para ele. Em Efésios capítulo 4, ele mostra que Deus estabeleceu para organizar a igreja alguns ministérios: pastores, mestres, profetas, evangelistas. E nesse contexto, na sequência, ele diz que esses ministérios, eles existem para aperfeiçoar os santos. E os santos são todas as pessoas que receberam Jesus. Sabe para que os 5 ministérios de Efésios 4:11 existem? Para te aperfeiçoar, santo, para você consumar a tua missão, para você fazer a tua missão. Você está nessa terra aqui para cumprir uma missão para Deus. Você está aqui não para passar um tempo, ser rico, buscar uma felicidade, querer ter sucesso, fama. Não. Você está aqui para cumprir um propósito do Deus que escreveu um roteiro para a tua vida, um roteiro de felicidade. Sabe do que? As coisas podem chegar num momento que elas vão parecer sair do controle, que elas vão parecer que estão fora, que, meu Deus, cadê aquele futuro que os pastores falam? Cadê aquele cumprimento do meu ministério, da minha missão, daquilo que o Senhor estabeleceu? Deus é um Deus que vai cumprir tudo aquilo que prometeu, aquilo que Ele colocou no roteiro da tua vida. Nós não temos tempo para algumas coisas, mas eu quero dizer que esse é um tempo de voltarmos para o futuro que Ele já planejou para a gente. Nós vamos terminar, e o Senhor vai falar de uma maneira mais específica com algumas pessoas aqui, porque o nosso Deus fala. Eu vou fazer uma menção para você entender que esse Deus é o Deus que controla o tempo, é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Nós estamos vivendo o que nós vivemos porque alguns milhares de anos atrás Deus começou a se revelar à humanidade através de um homem. Esse homem se chamava Abrão. Quando você vê o chamado de Abrão, você vai ver que havia uma impossibilidade na vida dele. O capítulo 12 de Gênesis mostra a primeira revelação de Deus para Abrão. Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te fazer um pai de muitas nações, pai de multidões. Só que quando você lê o capítulo anterior, existe uma genealogia que está sendo colocada ali, e nessa genealogia está se falando os nomes dos homens, e isso costuma acontecer, né, nas genealogias bíblicas. Mas quando chega, fala sobre o pai de Abrão, diz assim: e Abrão casou com Sarai, e ela era estéril. Quando Deus quis fazer uma nação santa, uma multidão santa,
um povo santo, ele começou escolhendo um casal que não podia ter filho, para deixar claro que é ele que controla todas as coisas, que não é o homem. Agora entenda, o tempo foi passando, a promessa não vinha. Quando chega Gênesis capítulo 15, Deus se manifesta, e eu vou ler alguns versículos. Eu não queria que você abrisse a Bíblia, apenas escutasse, porque como eu falei, Deus vai falar com algumas pessoas aqui. Diz assim, em Gênesis 15, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E aí Deus fala para Abrão assim: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, a tua recompensa vai ser sobremaneira grande. Abrão, como homem, diz assim, respondeu-lhe Abrão: Senhor, o que tu vai me dar? Se eu continuo sem filhos, os anos passaram, e o herdeiro da minha casa é o meu mordomo Damasceno Eliezer. E disse mais: tu não me deste descendência, Deus. Tu me prometeste, mas tu me deste. E um servo nascido na minha casa é que vai ser meu herdeiro. Olha o que a Bíblia diz. A isso o Senhor respondeu logo dizendo: não vai ser esse que vai ser teu herdeiro, Abraão. Eu te prometi uma coisa, não vai ser esse, mas é aquele que vai ser gerado de ti que vai ser o teu herdeiro. O teu futuro vai ser melhor, Abraão. Acredita em mim. Deus o traz para fora e diz: olha para os céus, conta as estrelas se tu consegues, porque é assim que vai ser a tua posteridade. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A realidade, o confronto da realidade da humilhação, da promessa que não se cumpre, do futuro que não acontece, daquele sonho do futuro que não acontece. Mas aqui a Bíblia diz no verso 6: e Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado, foi colocado como ele como justiça. E Deus continua falando com ele, diz: eu sou aquele Deus que te tirou lá da tua terra de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. E aí começa uma série de coisas. Abraão pergunta: como é que eu vou saber? E aí Deus decide fazer uma aliança. Deus diz assim: olha, pega uns animais, parte eles no meio. E Abraão fez isso, partiu aqueles animais. E à medida que ele colocava aquilo, sabe que esses animais eram um sacrifício. E entenda uma coisa, entenda nesse contexto de sacrifício como a nossa adoração a Deus, algo que a gente entrega diante do altar de Deus. E a Bíblia diz no verso 11 que haviam aves de rapina que desciam sobre aqueles animais mortos, sobre aquele sacrifício que Deus colocou, que Abraão colocou diante de Deus. E a Bíblia diz que Abraão ficava lutando contra essas aves de rapina que estavam impedindo, tentando vir contra a adoração dele. No momento dessas dificuldades, continua a adorar, irmão. Continua a adorar, porque o nosso Deus, ele é digno de adoração. Ave de rapina na Bíblia são demônios, é ação satânica. Entenda o que está acontecendo aqui. Deus está para fazer uma aliança. Deus está para revelar coisas sobre o futuro de Abraão. Deus está para revelar coisas sobre séculos que iam acontecer ainda no futuro. E a resistência à adoração vem. E olha como continua, diz assim: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e um grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Esse homem tinha uma promessa de Deus, e tudo estava acontecendo naquele dia que Deus queria se manifestar para ele. Todas as dificuldades, medo, sono, pavor. Mas nesse momento Deus diz para ele: sabe com certeza, e olha o que vai acontecer, a tua posteridade vai ser peregrina em terra alheia. Gente, Abraão não tinha filho, Sara não estava grávida. Deus começa a revelar para ele como é que é seu futuro. Ele diz: a tua posteridade, essa nação que vai sair de ti, vai ser peregrina em terra alheia. E mais, e vai ser reduzida à escravidão. A tua posteridade vai ser afligida por 400 anos. Você consegue entender isso, gente? Abraão não tinha nenhum filho. Deus já sabia que séculos depois, uma multidão, uma nação ia passar 400. Deus conhece todas as coisas. Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. E Deus continua a dizer assim: mas eu julgarei essa gente, vou sujeitá-las, e depois a tua posteridade vai sair com grandes riquezas. Tem muita coisa que fala, mas eu vou terminar te dizendo o final.
Sucedeu que quando o sol se pôs, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passou entre os pedaços dos animais. Deus recebendo aquela adoração, e diz assim: naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: eu dou à tua descendência essa terra. Aleluia. O teu melhor futuro já está estabelecido por Deus, irmãos. Nessa noite, não importa quão duro foi o passado, não importa quão problemático, não importa os traumas que talvez até estão aí agora mesmo doendo, deixa eu te falar, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele que planejou o roteiro da tua vida é fiel para cumprir, é fiel para te conduzir. Não importa se o sono vem, se as trevas vêm, não importa se as aves de rapina vão vir. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o teu Deus. Ele vai estar contigo, Ele vai cumprir as promessas, e o teu futuro há de ser glorioso. Jovem, nessa noite, não importa o passado de dor, não importa as dificuldades, se você está em Cristo, Deus tem algo para ti. Você vai frutificar, você vai cumprir aquilo que Deus planejou. Então nada mais é tempo do que dizer: Senhor, eu quero esse melhor futuro, eu já te tenho na minha vida, eu creio no teu projeto, eu creio no teu roteiro, eu simplesmente quero viver isso. Vamos nos apresentar diante de Deus nessa noite. Esteja adorando, esteja recebendo. Eu quero orar pela tua vida, e eu vou ministrar sobre ti a palavra de Deus, para que Ele esteja trazendo restauração dentro do teu coração, ânimo e força. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade diante de Deus. Apenas fique voltado para o trono dEle. Apenas diga: Senhor, eu quero receber, eu quero experimentar esse melhor futuro que Tu tens para mim. Nós queremos voltar para esse futuro que Deus planejou e experimentar aqui nessa terra a fidelidade do Senhor, o cumprimento dos planos do Senhor. Comece a falar com Deus, comece a te apresentar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu te amo, eu creio na tua palavra. Creia na palavra do Senhor nesta noite. Aquilo que Deus está colocando no teu coração, o poder do Espírito de Deus é capaz de gerar fé para você continuar. E se você estava batido com sono espiritual ou em lutas, é o momento que o Espírito de Deus, o fogo de Deus, o fogareiro de Deus caminha em nosso meio para te aquecer e te dar um novo ânimo. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre esses jovens, sobre cada pessoa que está nesse lugar aqui, a palavra de vitória, Senhor, a palavra de bênção, a palavra de restauração, a fé em que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir totalmente todos os planos que Tu tens para a nossa vida, cumprir um futuro glorioso, Senhor. E em nome de Jesus, que cada um seja marcado, Senhor, que nessa noite algo especial esteja acontecendo dentro de cada coração. Pai, restaura o que precisa ser restaurado, cura aquilo que precisa ser curado, e Senhor, gera uma força que vem do Espírito de Deus e que vai fazer cada um aqui caminhar como Elias 40 dias, 40 noites, até o destino que Tu tens para nossas vidas. Comece a falar com o Senhor e diga: Senhor, eu creio, Deus, eu creio no futuro que Tu tens para mim. A palavra de Deus diz, Deus falando: eu sei quais são os planos que eu tenho para vós, planos de paz, planos para dar um futuro. Receba nessa noite os propósitos de Deus. Adore o Senhor. Vamos cantando, vamos louvando. Tu tens sido tão bom para mim. Tu tens sido tão bom para mim. Sim, Senhor. Eu tinha valor, mas Tu pagou por mim. Nós te adoramos pelo Teu amor, Senhor. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, me deixou te
Não importa se você está como José no calabouço.